Marcos capítulo 16, do 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto, nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. No meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, que o Senhor perdoe qualquer pecado, Senhor, de nossa alma, por Jesus, seu Filho. E pedimos, Senhor, fale conosco, que nesse momento possamos conhecer mais um pouco do Senhor e da sua vontade para nossas almas, para a nossa edificação, para a sua glória. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Hoje vamos continuar estudando, meus irmãos, o capítulo 7 do nosso livro a respeito da missão da igreja, né? Nós sempre temos falado aqui, né, de que este livro, o assunto dele é a igreja, se divide em 4 partes: a natureza da igreja, a autoridade da igreja, o propósito da igreja e o culto da igreja. E nós estamos no primeiro capítulo da parte 3, da terceira parte, que é o propósito da igreja. E estamos falando sobre o capítulo, esse 7º capítulo, que é o primeiro capítulo, na verdade, da parte 3, mas é o 7º do livro, né? É a missão da igreja, irmãos. Qual é a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo? E sobre esse assunto, nós já falamos algumas coisas aqui, já lemos o livro, já falamos algumas coisas aqui importantes, meus irmãos. O pastor, ele usa 3 verdades bíblicas para apresentar a missão da igreja. A primeira é a teologia bíblica, é a história da redenção, que nós já falamos aqui, né? Então, existe 2 reinos. Existe o reino deste mundo e existe o reino de Cristo, que é o reino dos céus, né? E que está na igreja, no coração dos cristãos. Esse reino se expande por obra e graça do Espírito Santo, na medida que o Evangelho é pregado. Portanto, a missão da igreja, ela tem a ver com esta propagação do reino no sentido espiritual. E a igreja sabe que este mundo aqui sempre terá a influência desse reino mau, do reino das trevas, que só será encerrado, só será implantado o reino de Deus com Cristo, quando Cristo voltar, né? Então, a nossa missão aqui não é uma missão de tentar implantar o reino de Deus como outros reinos são implantados, pela força das armas ou pela força da política, mas o nosso trabalho é um trabalho espiritual. Essa foi a primeira parte que nós vimos aqui. Nós já estudamos também o segundo ponto que o pastor ele fala aqui, examinar a natureza da igreja para saber qual é a missão da igreja, né? Por quê? Porque a natureza da igreja, nós vimos aqui, a igreja é um povo que tem essas 3 características: verdade, pureza e unidade, né? Então, essas 3 características. E nós estudamos aqui que isso também, conforme a natureza da igreja, conforme o que a igreja isso também mostra a sua missão, né? E vimos até a semana passada, lendo aqui o livro, que a natureza da igreja, então, que ela é um povo unido, santo,
e que propaga a verdade, ela deve crescer em unidade, isso tem a ver com a missão dela, crescer em unidade em torno da verdade. Ela deve crescer também na pureza, isso tem a ver também com a proclamação da verdade, crescer em pureza. E ela, a comunhão cristã, e aqui, por exemplo, o pastor diz na página 158, quando o corpo da igreja funciona segundo o seu propósito, ele será um meio de santificação para o povo de Deus. O objetivo é que a igreja seja individual e coletivamente moldada segundo a imagem perfeita e a estatura do Senhor Jesus Cristo. O objetivo de Cristo, ele diz também mais adiante, para a igreja sempre foi apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Consequentemente, o pecado e o mundanismo precisam ser confrontados enquanto lutamos pela santidade. Essa busca restringe a membresia da igreja somente aos crentes e requer a aplicação da disciplina da igreja, quando necessário, entre os seus membros. Então, a missão da igreja, além de um povo que cresce em unidade em torno da palavra, também cresce em pureza, e isso pela disciplina, que tem a ver também com a palavra, né? E com cuidado com a recepção de membros. E também vimos, meus irmãos, ainda nesse segundo ponto, que a igreja deve crescer no conhecimento da verdade, deve defender a verdade e deve proclamar a verdade às outras pessoas que estão lá fora, meus irmãos. Então, veja, a igreja deve crescer em unidade, deve crescer em pureza, deve crescer na verdade. Tudo isso mostra qual é a missão da igreja, que tem muito a ver, então, com essa verdade, com essa proclamação do Evangelho, que vai purificando as pessoas, primeiro salva as pessoas, depois, com a contínua pregação, com o ensino das Escrituras, as pessoas vão sendo purificadas, e a unidade é em torno, evidentemente, desta verdade. E isso mostra qual é a missão da igreja também, né? Então, nós já falamos aqui que a missão da igreja é espiritual, porque o reino é espiritual. A natureza da igreja também mostra qual é a missão da igreja, que é crescer em pureza, verdade e unidade. Tudo isso tem a ver com a palavra de Deus. E agora nós vamos falar, o terceiro ponto que o pastor toca para nós sabermos a missão da igreja, é a grande comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo, que é essa que eu acabei de ler com vocês. Eu queria ler novamente aqui, para nós reafirmarmos. Primeiro versículo 15, que o Senhor Jesus Cristo disse aqui: ide por todo o mundo, e disse-lhes, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E lá no último versículo, diz assim: e eles tendo partido, né? Então Jesus subiu para o céu, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Então veja, Jesus disse: vão e preguem, e eles realmente começaram a pregar. A grande comissão, ela mostra qual é a missão da igreja, que é realmente pregar o Evangelho. Eu vou ler aqui então o livro, irmãos, aí nós vamos fazendo as explicações. O pastor Jeffrey Johnson, né, o autor desse livro, ele diz assim na página 161, sobre a grande comissão: a missão da igreja a missão da igreja não só é afirmada pelo papel que ela desempenha na linha cronológica da história da redenção, e por sua tripla natureza de unidade, pureza e verdade, mas também na declaração da missão que Cristo pessoalmente prescreveu a ela. Cristo deu a missão da igreja, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Consequentemente, a grande comissão e o propósito da igreja são o mesmo. O objetivo da igreja não consiste apenas em evangelismo. A missão da igreja é fazer discípulos. Isso inclui evangelizar os incrédulos, mas também consiste em ensinar todo o conselho da palavra de Deus aos crentes. Proclamar o Evangelho ao mundo é uma parte vital do cumprimento da grande comissão.
mas o mesmo acontece com a pregação no púlpito todos os domingos para os crentes. A comissão da igreja não está completa até que ela tenha ensinado tudo o que Cristo a instruiu a ensinar. Não só devemos ir ao mundo inteiro, mas quando chegarmos lá, devemos ensinar os convertidos a observarem tudo o que Cristo ordenou, simplificando. A grande comissão da igreja consiste em proclamar todo o conselho de Deus aos santos e pregar o evangelho ao mundo, né? Vamos ler outro texto, que é um paralelo do texto de Marcos, da grande comissão, que está agora lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Para nós entendermos o que o pastor Jeffrey Johnson, ele coloca aqui para nós, por que ele fala assim, né? Que a missão da igreja é proclamar o evangelho e ensinar os santos. Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então, meus irmãos, como nós lemos lá em Marcos, ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. É a primeira parte da missão da igreja. A primeira parte da missão da igreja é ir ao mundo, pregar o evangelho, chamar os homens para arrependimento, falar de Cristo, falar que eles são pecadores, que o pecado atrai a ira de Deus, mas que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, é o Redentor, e Ele morreu na cruz por pecadores, e eles devem se arrepender dos seus pecados, e eles devem confiar no Senhor Jesus Cristo para serem salvos. Então a igreja vai anunciando esse evangelho. Até nós pregamos aqui domingo à noite, que o Senhor Jesus Cristo, vocês devem testificar, né? Lá no finalzinho do capítulo 15 de João, Jesus diz praticamente a mesma coisa, só que numa outra linguagem. Jesus diz assim: testifiquem também, né? Diz assim: o Espírito testificará, e vocês também vão e testifiquem, né? Ou seja, pregam o evangelho, testifiquem sobre Jesus. Aí as pessoas vão se convertendo, né? Claro, nem todos vão se converter. Tem gente até que vai ficar com raiva de nós, e Jesus disse mesmo lá no trecho que nós estamos estudando em João 15, que eles vão até nos perseguir, nos odiar por causa do evangelho. Mas algumas pessoas, elas vão crer, elas vão se arrepender dos seus pecados. Então, quando essas pessoas creem e se arrependem dos seus pecados, elas vêm para a igreja, né? Elas vão se congregar na igreja. Aí nós temos agora a igreja. E aí qual é a missão da igreja? Além de pregar o evangelho lá fora, para os incrédulos, é ensinar todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus para os discípulos. Então, é fazer discípulos, ensiná-los a respeito da vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz aqui no versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a missão é dupla: é pregar o evangelho aos incrédulos e ensinar os crentes, para que eles então conheçam a vontade de Deus. Isso é para toda a vida. A igreja serve para isso. A missão da igreja é essa. É um luzeiro no mundo que prega para os incrédulos, e para os que já são crentes, ela vai ensinar aquilo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer. É claro que esse ofício está nas mãos, especialmente dos pastores, né? dos pregadores, ensinar a palavra de Deus. A igreja toda, todos os cristãos devem evangelizar, não só os pastores, mas o ofício de ensino, de edificação espiritual, também está nas mãos de todos os cristãos, nas exortações, nas conversas,
mas pesa principalmente sobre os pastores, porque eles são os mestres da igreja, né? Mas a função da igreja, então, é pregar e ensinar, instruir e ensinar o povo de Deus também. Pregar para os incrédulos e ensinar o povo de Deus. Agora o pastor vai falar sobre o ponto, vai detalhar mais um pouco sobre o ponto do discipulado dos crentes. Eu vou voltar a ler o livro aqui, aí os irmãos acompanhem, né? Então, o próximo ponto é discipulado dos crentes. Ele diz assim: a grande comissão tem tudo a ver com a proclamação e defesa da verdade em um mundo que quer suprimi-la. Não podemos evangelizar nossas comunidades ou realizar missões mundiais sem procurar plantar igrejas em todo o mundo. O objetivo da grande comissão não é simplesmente resgatar pessoas do inferno, mas fazer discípulos de Cristo. E o discipulado, de acordo com o plano de Deus, deve ser realizado na igreja local. Paulo não se contentou em pregar o evangelho e ver os pecadores convertidos apenas para depois abandoná-los a si mesmos. Seus esforços missionários não estavam completos até que as igrejas fossem plantadas e os pastores e os presbíteros fossem constituídos. O objetivo, por essa razão, é evangelizar os perdidos e equipar os santos para seguirem a Cristo em cada área de suas vidas. Vamos ler mais 2 textos, meus irmãos. Tito, capítulo 1, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Diz a palavra do Senhor. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade, olha só, estabelecesses o que, irmãos? Presbíteros, como já te mandei. Ou seja, pastores. Então Paulo não se contentava, conforme o pastor Jeffrey Johnson diz aqui muito bem, em sair pregando, mas ele, o quê? Ele queria a plantação de igrejas, que fossem formadas igrejas nas cidades. Por isso que ele também constituía pastores, quer dizer, ele plantava igrejas, mas aí eram colocados ali naquelas igrejas os pastores, para continuar o quê? O que os pastores vão fazer, irmãos? Vamos ler agora outro texto, Efésios 4:11. Efésios 4:11. Observem bem o que os pastores vão fazer, tá? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha só o que diz Efésios 4:11. Por que o Senhor instituiu pastores e doutores? Aí ele fala no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então esses pastores, eles vão edificar o povo de Deus, eles vão equipar o povo de Deus, para que o povo de Deus seja obediente, seja discípulo do Mestre Jesus. Então, pregando a palavra de Deus continuamente. Por isso, irmãos, que o culto tem pregação, tem ensino, né? Quando a igreja é uma igreja verdadeira, tem que ter pregação, ensino, todo o tempo. Por quê? Porque os pastores estão equipando a igreja a viver a vida cristã na prática, a serem discípulos de Jesus, e também eles irem anunciar o evangelho para as pessoas lá fora. Então, esse é o trabalho. Por isso que tem que ter igreja local, tem que ser plantadas igrejas, para que o evangelho vá se expandindo. As pessoas sejam reunidas, as que vão crendo, e vão sendo agora preparadas, equipadas, edificadas pelos pastores, né? É isso que vai acontecer. Ele continua falando assim, o pastor Jeffrey Johnson. A igreja tem a responsabilidade de pregar o evangelho e discipular os crentes em suas comunidades.
Embora a igreja deva evitar ser autocentrada, a principal prioridade da igreja é discipular o seu povo. A ideia de que a igreja não é mais sobre nós, uma vez que nos tornamos cristãos, não é bíblica, para dizer o mínimo. A igreja é para os crentes, porque a igreja deve ser constituída por crentes. A igreja local deve se preocupar principalmente com a edificação dos seus próprios membros. Maturidade e santidade são os objetivos. Se a igreja falha aqui, ela falha em todos os outros pontos. Se a igreja não se importa com seus membros, ela não tem como procurar alcançar os que estão no mundo. Então, meus irmãos, nunca esqueçamos disso. A tarefa da igreja, ela proclama o evangelho, mas ela agora, quando as pessoas vêm, a igreja continua cuidando dos seus membros, os pastores que têm essa responsabilidade continuam pregando, ensinando, mas também todos os irmãos, né, nas conversas, nos diálogos, vão ensinando uns aos outros, aqueles que sabem mais, vão ensinando os que sabem menos, vão edificando, vão exortando, às vezes vão corrigindo, tudo isso feito com amor, mas eles vão fortalecendo uns aos outros. Nunca podemos esquecer que esse é o trabalho essencial da igreja, discipular os cristãos. Então não basta apenas, vamos trazer as pessoas para a igreja, ou vamos pregar o evangelho a elas, e elas quando creem nós vamos deixá-las abandonadas. Não, elas devem continuar sendo discipuladas, ensinadas, instruídas, continuamente na palavra do Senhor. Agora o pastor vai falar do outro ponto, da outra parte da missão, que é evangelizar. Esse ponto que nós vamos ler agora. Evangelizando os incrédulos. Ele diz assim: no entanto, a igreja tem a responsabilidade de evangelizar os perdidos. Cristo chamou a todos nós para sermos pescadores de homens, conforme lá Mateus 4,19. Nós somos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo sobre uma colina. E luz sobre uma colina. Mateus 5, 13 e 14. Quando a igreja deixa de fazer novos discípulos, ela cria um caminho seguro para que as portas do inferno prevaleçam na próxima geração. Contudo, dizer que o evangelismo é responsabilidade da igreja não é dizer que a igreja local é obrigada a ter um programa de evangelização organizado. A responsabilidade de evangelizar recai sobre cada membro da igreja. Para alcançar a comunidade, uma igreja não tem que realizar eventos de alcance comunitário, mas apenas, observe, encorajar e equipar seus membros para estarem prontos para responderem àqueles que perguntam pela razão da esperança que eles possuem em Cristo, conforme 1 Pedro 3,15. Se a igreja quer evangelizar a sua comunidade, então a igreja não pode fazer nada melhor do que ensinar os seus membros um evangelho claro e preciso. A igreja deve equipar e encorajar os discípulos de Cristo a evangelizarem. Todo cristão deve conhecer a mensagem básica do evangelho e a doutrina da justificação pela fé somente. Compreender a soberania de Deus na salvação também é importante quando se trata de evangelismo. Se a igreja falha em ensinar essas doutrinas centrais, então a igreja está falhando com relação à grande comissão, né? Então o que o pastor está dizendo aqui? A igreja também tem a responsabilidade de evangelizar os incrédulos, de proclamar o evangelho aos incrédulos, de ser pescador de homens. Nós somos pescadores de homens, né? Na ilustração que o Senhor Jesus Cristo fez, vamos trazer as pessoas, vamos pregar a elas, vamos ensiná-las, proclamar a elas o evangelho de Jesus. Mas ele diz aqui algo muito importante que eu queria enfatizar nesse momento. Ele diz que isso não obriga a igreja a ter um programa de evangelização organizado, né? Uma programação evangelística, não é necessariamente disso que se está falando. Não, irmãos, que não se possa fazer algum programa para nós evangelizarmos aqui a nossa comunidade, não é isso. Mas que, na verdade, o evangelismo, ele não se define muito em métodos, mas, na verdade, no conteúdo
Conteúdo este que vai ser proclamado pelos membros individuais nas suas relações. Então, o que o pastor está dizendo aqui? Que a igreja deve equipar, olha só, equipar os cristãos para que eles, isso vai ser de forma natural. Na medida que os cristãos se tornam discípulos cada vez mais fiéis a Jesus e conhecem a mensagem do Evangelho, eles vão ser sal da terra e luz do mundo, lá nas suas casas, nas suas vizinhanças, no seu trabalho, no meio da sua família, seus parentes. Eles são luzeiros no mundo, então eles devem ser equipados na igreja para serem luzeiros do mundo lá nesses ambientes, fora da igreja, e lá eles vão evangelizar. E é assim que a igreja vai crescer, e é assim que nós vamos levar adiante a proclamação do Evangelho. Então, é uma coisa até, podemos dizer, natural, né? Na medida que a igreja vai sendo equipada, pregação, ensino, oração, os cristãos vão crescendo na comunhão com Deus, eles vão se tornando também pescadores de homens. Isso, eles vão levando adiante a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é dessa forma. Então, é principalmente equipando os cristãos que a igreja vai proclamar o Evangelho aos outros. Então, não necessariamente evangelismo de respeito a um programa ou a um certo método, né, de evangelização de uma comunidade, mas principalmente, meus irmãos, ao conteúdo da mensagem do Evangelho. Cada cristão deve conhecer a mensagem do Evangelho, básica do Evangelho, como ele diz aqui, a doutrina da justificação pela fé. Ele deve saber responder à razão da esperança que há nele. Vamos ler aqui agora o texto que o pastor cita, 1 Pedro 3,15. Leia comigo, por favor. 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É o que o pastor coloca aqui. A igreja deve equipar seus membros para estarem prontos para responder àqueles que perguntam pela razão da esperança que eles possuem em Cristo. A igreja deve, cada cristão deve, ele fala também mais adiante, deve conhecer a mensagem básica do Evangelho e a doutrina da justificação pela fé somente. E compreender também a soberania de Deus. Irmãos, esteja preparado para quando alguém chegar perto de você e mostrar interesse, né? Você saber dizer, falar de Jesus, falar de Cristo, falar que nós somos, os homens são pecadores e merecem a condenação, mas que Jesus morreu naquela cruz. Olha só a mensagem do Evangelho: os homens são pecadores e o pecado deles só tem um mérito, só merece uma coisa: o inferno. E que no estado que eles estão, eles vão para o inferno. Deus está irado com eles. Vai vir o dia do juízo e Deus vai julgá-los por seus pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu numa cruz, derramou seu sangue, assumindo os pecados e a ira de Deus por pecadores. Jesus morreu por pecadores. E o que se deve anunciar? Creia nele, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se, reconheça a gravidade dos seus pecados, que você tem pecado contra o Deus Santo, baixe as armas, arrependa-se, entristeça com isso, odeie o pecado, se volte para Deus e olhe para Jesus Cristo como o único Salvador e confie somente nele para a sua salvação. Creia e arrependa-se dos seus pecados.
O cristão, ele deve saber falar essas coisas, entende, irmãos? A mensagem do Evangelho. Ele deve falar do pecado, ele deve falar de Deus e do homem como pecador diante de um Deus santo, de Cristo como único Salvador e da necessidade da conversão, que é arrepender-se e crer em Cristo. Cada um de nós deve saber falar isso aos seus amigos, aos seus familiares, falar de Cristo, falar do arrependimento, falar da fé. Deve saber responder qual é a esperança, como Pedro diz aqui, né? No 3:15, preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Esse é o nosso papel, meus irmãos, como cristãos. É claro que Pedro fala muito aqui de que a nossa vida não deve contradizer isso, né? Nós devemos viver. Pedro fala muito aqui, se vocês pegarem a carta de Pedro e lerem, vocês vão ver ele fala muito em fazer o bem. O que é fazer o bem? São as boas obras. É viver em santidade, viver conforme a palavra de Deus. Então o cristão já foi salvo, já foi lavado pelo sangue de Jesus, ama os mandamentos de Deus. Ele não é perfeito, claro, mas ele está crescendo em santidade. E ele deve proclamar para as pessoas a Jesus e deve mostrar pela vida dele essa prática do Evangelho, né? A transformação que o Evangelho causou nele, que viver fazendo bem, fazer a vontade de Deus. Então não adianta só ele falar sem que ele viva, né? Senão as pessoas vão chamar ele o quê? De hipócrita. Isso não é um testemunho cristão. O testemunho cristão, ele vem em você falar e junto com as suas palavras está acompanhada a sua vida. E as pessoas estão olhando para você. Então, meus irmãos, a igreja, ela deve saber falar de Cristo. Cada membro da igreja. Outro ponto que o pastor coloca aqui, que é muito importante, ela deve também entender a soberania de Deus. Veja, não sou eu que converto as pessoas. Deus tem os seus eleitos. Eu não sei quem é. O meu papel é anunciar o Evangelho. Mas Deus vai me usar as minhas palavras. O Espírito Santo então vai ali convencer quem Ele quer salvar, né? Então eu devo crer na soberania de Deus na salvação, que Deus é soberano na salvação. E essa soberania divina na salvação, ela me tranquiliza. Não é por mim. Eu vou orar ao Senhor, eu vou clamar, eu vou orar pela minha família, eu vou orar pelo meu vizinho, eu vou orar pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu vizinho, pelo meu amigo, pelo meu colega, porque eu sei que só Deus pode convencer ele, só Deus pode salvar. É o que Jesus falou, que nós estudamos aqui domingo passado. O Espírito testificará, é o Espírito Santo quem convence. Então eu falo não como se eu fosse conseguir converter as pessoas ou fosse convencer as pessoas. Eu falo sabendo que eu estou falando, usando a ilustração do profeta. No Antigo Testamento, Deus mandou o seu profeta falar a ossos sequíssimos, a mortos. Nós estamos falando a mortos. Mortos em que sentido? No sentido espiritual, porque as pessoas estão com o coração duro, elas não querem saber do Evangelho. Mas nós oramos por elas, nós vamos falar de Cristo a elas, na esperança, sabendo que não somos nós que vamos convencer, mas o Espírito Santo pode ressuscitar aquele morto, pode dar a ele fé, pode abrir o coração dele, os ouvidos dele, para ele nos ouvir, e para ele crer no Evangelho. Então, meus irmãos, isso é evangelismo também, tem tudo a ver com evangelismo. Então, a minha vida, sendo sal, sendo luz, nas oportunidades eu vou falando de Cristo, orando pelas pessoas, e aí o Espírito Santo aqui convence. E um detalhe, irmãos, eu posso usar na conversa, falar de Cristo, eu posso usar um livro, eu posso dizer, você não gostaria de, você recebe esse livro? Eu posso
ler o livro com a pessoa, eu vou evangelizando. Então eu vou orando, eu vou anunciando o evangelho. Hoje tem internet, né? Posso mandar nas minhas redes sociais, publicar alguma coisa, algum texto evangelístico, mandar para uma pessoa, né? Desde que eu perceba que a pessoa se interessa, né? Um vídeo, tem um canal aqui da igreja, por exemplo, anunciar, divulgar as pregações, assim por diante. Tudo isso são meios de nós evangelizarmos. Nosso tempo está acabando, mas eu vou começar só aqui a parte do missões começam em casa, né? Aí em seguida a gente vai orar, mas eu já quero deixar essa parte. A semana que vem nós vamos continuar daqui, tá? Missões começam em casa. Eu vou ler aqui, aí vocês já vão meditando aí, e em seguida nós vamos orar. Olha o que ele diz agora aqui. O próximo ponto sobre a evangelização. Missões começam em casa. A evangelização começa com aqueles que estão mais próximos de nós. Devemos amar os nossos próximos, e isso começa com aqueles que estão mais próximos de nós, os nossos familiares perdidos. Nossos filhos precisam do Evangelho. Se não estamos preocupados com a salvação deles, por que estaríamos preocupados com os filhos dos aborígenes, nos lugares não alcançados do mundo, aqueles povos de terras distantes? Se eu não me preocupo nem com meu filho, como é que eu vou me preocupar com os outros, né? Charles Spurgeon, famoso pastor batista do século XIX, né, foi inflexível a respeito disso. O Spurgeon dizia assim: os pagãos devem ser buscados por todos os meios, e as estradas e sebes devem ser revistas atrás deles, mas o lar tem a prioridade, e ai daqueles que revertem a ordem dos arranjos do Senhor. O ensino dos pais é um dever natural. Quem está tão apto a olhar para o bem-estar do filho como aqueles que são os autores do seu próprio ser? Negligenciar a instrução de nossos filhos é algo mais do que brutal, dizia Spurgeon. E aí o pastor Jeff Jones continua assim: as missões começam com a paternidade. O principal objetivo da paternidade não é criar filhos obedientes e cidadãos produtivos. É algo muito mais sério, algo impossível. Somente o Senhor pode salvar os nossos filhos, mas nós temos o privilégio e a responsabilidade de direcioná-los para Cristo. A igreja é responsável por ensinar aos pais a respeito do ensino bíblico sobre a paternidade. As igrejas devem encorajar a adoração familiar no lar. Quando se trata de missões, disciplinar o coração dos nossos filhos deve ser a nossa principal prioridade. Semana que vem eu vou falar mais disso, tá bom, irmão? Mas eu já queria deixar para vocês pensarem. O evangelismo começa na nossa casa. Os nossos próximos, mais próximos, são os nossos familiares. O próximo, mais próximo de um homem é a sua esposa, né? De uma mulher, o seu esposo, seus filhos, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu familiar. Então nós devemos levar o evangelho, em primeiro lugar, à nossa própria casa. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe, meus irmãos. Senhor, obrigado que nós podemos aqui estudar a sua palavra sobre esse assunto tão precioso, Senhor, que é o evangelismo e evangelização da igreja, a igreja cumprindo a missão da evangelização, do discipulado. Ó Senhor, abençoa aqui a nossa igreja, para que a nossa igreja esteja cada vez mais firmada nesses princípios, Senhor. Nos dê graça para isso, a mim como pastor, para trabalhar por meus irmãos, e cada um se fortaleça nessa fé, nessa verdade. E abençoa as famílias, Senhor, como nós estudamos aqui um pouquinho agora, que dentro das casas, dos lares, possa reinar o Senhor e as famílias possam adorar a Cristo, adorar o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, que nós possamos cumprir a nossa missão de evangelizar os incrédulos e de discipular, de equipar os santos, em nome de Jesus. Louvado seja o seu nome, desde sempre em Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos orar, meus irmãos.
eu queria que nós sempre oramos com base no texto das Escrituras, né? Vamos abrir a nossa Bíblia hoje em Colossenses. Colossenses capítulo 4. Por favor, então vamos lendo alguns textos, versículos e vamos orando, baseado em Colossenses, tá? Colossenses capítulo 4. Vamos, meus irmãos. Orar pelos nossos objetivos que nós temos orado toda terça-feira. Primeiro, pela nossa vida espiritual, pelo nosso crescimento espiritual. Segundo, pela salvação da nossa casa. Terceiro, pela nossa igreja, pelas igrejas do mundo. Quarto, pelo nosso país, mas também pelas outras nações. E quinto lugar, vamos orar uns pelos outros, pelas nossas necessidades. Aí sempre os irmãos podem, se desejarem, pode colocar um pedido de oração, tá? No finalzinho eu vou perguntar para vocês, se alguém quiser falar, quiser colocar um pedido. Então vamos orar, meus irmãos. Pelo primeiro pedido agora, vamos pedir ao Senhor pelo nosso crescimento espiritual e que nós falamos hoje, né? De ser sal e luz. Quanto mais eu cresço espiritualmente, mais eu me torno uma testemunha eficaz para os que estão lá fora. Então vamos orar por esses dois objetivos, né? Nosso crescimento espiritual e que o Senhor nos use para levar o Evangelho aos que estão lá fora. Vamos ler então aqui, irmãos, o versículo 7 e 8, que diz assim, de Colossenses 4, tá? 7 e 8. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, vou aproveitar ler o 9 também, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. O estado, né, a situação, em todos os sentidos da igreja. Vamos orar para que, principalmente, essa função dos ministros, né, sempre cuidar das almas, cuidar do estado, principalmente no sentido espiritual. Como é que está nosso coração diante de Deus? Vamos orar para que o nosso coração seja fortalecido e para que nós possamos ser instrumentos para a evangelização do próximo. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, hoje, mais uma terça-feira, nós nos reunimos aqui em Teu nome para buscar a Sua face, clamando pelo maior necessidade de todas, Senhor, que é conhecer ao Senhor, amar ao Senhor e obedecer ao Senhor. Nós queremos, ó Deus Todo-Poderoso, por Sua grande misericórdia, por Sua grande graça, nós queremos, ó Deus,